Caros irmãos, boa noite. Boa noite. Hoje o tema que nós temos para o nosso estudo, ele encontra-se no livro Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e hoje ficamos com o capítulo 53, que o título está como Em Cadeias. Esse capítulo, ele pega um pequeno versículo da carta de Paulo à comunidade de Efésios, que foi uma carta que ele escreveu em parte para dar direcionamento, mas também para dar notícias, porque ele se encontrava nessa época preso em Roma. E então ele se dirige a essa comunidade e o versículo que nós vamos ler, ele encontra-se já no capítulo 6, próximo já das despedidas que Paulo faz, as recomendações que ele faz à comunidade. Então diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, no caso, ele está se referindo ao Evangelho de Jesus, que é o versículo anterior. Então, ele diz que ele é um embaixador em cadeias. Em cadeias porque não é a primeira vez que ele foi preso. E ainda assim, mesmo preso, ele continuou a produzir as suas cartas e orientar espiritualmente as comunidades que ele já tinha visitado, que já tinha estabelecido a semente do Evangelho. Então, ele está dizendo que mesmo em cadeias, mesmo preso, ele continua a falar livremente, como deve ser. E é interessante essa passagem, porque parece que há um certo paradoxo, uma contradição no que ele está dizendo. Porque ele afirma que está livre para falar do Evangelho como ele deve falar, mas ao mesmo tempo a sua situação é de um prisioneiro. E aí é uma questão interessante, porque como um preso pode ser livre? Já que nós associamos a liberdade justamente à possibilidade de agirmos conforme acharmos melhor, inclusive tendo acesso a um dos direitos mais básicos, que é o direito de poder ir e vir. Então, uma das imagens que mais nos remete à supressão de toda essa liberdade é justamente a prisão. Mas Paulo afirma o contrário, que mesmo estando preso, ele é um embaixador do Evangelho de Jesus, que ele continua falando livremente como deve ser feito. Isso, portanto, serve para nós como uma reflexão, mais uma lição grandiosa que Paulo nos deixa. E essa reflexão nós fazemos com relação às nossas próprias limitações do dia a dia. E também podemos aproveitar esse mesmo questionamento para entender o papel da liberdade na nossa existência. É um tema que já foi tão debatido, tão analisado sob diversas perspectivas das escolas filosóficas, sociais, políticas, de forma que talvez nós não vamos encontrar um termo, uma definição de liberdade que seja aceita por todas essas escolas. A primeira ideia que a gente faz de liberdade, provavelmente uma visão menos amadurecida, é de que liberdade é eu poder agir da forma como eu bem entender, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, ser livre é falar, agir e me comportar da forma que eu quero. Esse é um conceito muito comum que nós vemos no nosso dia a dia, tanto de pessoas anônimas como de pessoas que possuem um destaque, uma relevância social nos meios de comunicação e etc. Nós vimos, sem querer polemizar, mas só citando um exemplo, um caso recente de uma torcedora de uma escola de futebol, de um time de futebol, que como forma de chamar a atenção, resolveu, durante a partida, levantar a camisa e expor os seus seios. Aí temos diversas interpretações, mas ela
resolveu, digamos que, estragar o possível viés de contestação da liberdade feminina ao dizer que ela queria de fato causar, que ela queria viralizar com aquela atitude. Então ali já se despiu um possível protesto de cunho político, social, quanto à opressão da mulher, do seu corpo. Não, ela simplesmente quis chamar a atenção. Então naquele momento ela julgou estar utilizando a liberdade que ela dispõe para agir conforme os seus próprios interesses. E por mais que uma pessoa como essa possa vir a ser alvo de críticas, ela também, uma situação como essa, entre tantas que a gente observa todas as semanas, deveria primeiro servir como crítica para nós mesmos, a nossa atitude. Guardadas as devidas proporções, será que nós não nos comportamos da mesma forma? Ou seja, em nome de uma suposta liberdade que possuímos, nos sentimos no direito de agir como achamos que devemos agir? De falar para as pessoas com quem convivemos as verdades que achamos que devem ser ditas? Que devemos reagir ao que nos acontece de acordo com os parâmetros que julgamos correto? Seria isso a liberdade? A questão é que nós somos animais sociais. E toda vez que agimos, causamos impacto àqueles que estão ao nosso redor. E aí nós já começamos a entender a liberdade por um prisma um pouco mais aprofundado. Livre, nesse sentido, de agir, de falar, de me comportar, eu seria, desde que eu não causasse impacto em nada ou ninguém. Se eu estiver no meio do deserto, ali eu posso levantar a camisa e mostrar meus seios, posso falar da forma que eu achar que é conveniente, porque naquele momento não estarei causando impacto a nada. Mas no momento que vivemos em sociedade, nós causamos impacto. E as nossas consequências as nossas ações geram consequências, que são reações naturais daquilo que fazemos. Quando, por exemplo, estamos num ambiente doméstico e falamos de forma rude com o nosso cônjuge, ou com o nosso filho, ou com um parente, ali nós estamos causando um dano à pessoa que no momento compartilha daquela situação conosco. E um ponto que talvez é crucial para a compreensão disso, é que quando isso acontece, eu me vinculo às consequências daquilo que eu produzo. Em outras palavras, recorrendo àquela frase que é bastante conhecida no meio espírita, eu tenho a liberdade de fazer a semeadura que eu desejar. Porém, eu estou vinculado à colheita daquilo que eu semeei. Então, no momento que, ao usar da minha liberdade de ação, eu causo um dano a alguém, eu estou naturalmente me vinculando àquele alguém, ou àquela situação que eu causei. E nós temos, dentro da doutrina espírita, claramente explicado que as nossas consequências nos vinculam. Mas as nossas consequências são, na verdade, vinculantes daquilo que praticamos no passado. Então, é importante repensarmos nesse exemplo que Paulo nos dá de se sentir livre numa cadeia, porque a mensagem que ele está nos passando é: independente das vicissitudes que nos oprimam, das dificuldades que nós tenhamos em agir, no caso dele, liberdade de locomoção, de comunicação, entre outras, isso não me impede de ser servo de Deus. Isso não me impede de agir no bem. Eu posso estar com a minha liberdade cerceada, mas se nós analisarmos sobre esse prisma, sobre
essa perspectiva que foi colocada agora, todos nós que nos encontramos aqui somos igualmente prisioneiros. Num planeta de provas e expiações, composto por uma humanidade que possui um histórico espiritual de incontáveis existências pretéritas, todos nós somos prisioneiros do nosso passado. No sentido de que temos restrições naquilo que podemos fazer. Estamos, às vezes até mesmo, chumbados a compromissos dos quais não conseguimos escapar, ainda que queiramos. Então, o conceito de liberdade, ele precisa ser revisto. E nós precisamos nos ajustar a esse conceito. Porque quantas pessoas de bom coração, de boa índole, que poderiam ser extraordinários servidores da seara do Cristo, encontram-se neste momento estacionados porque julgam que não possuem, por exemplo, a independência econômico-financeira que imaginam necessitar para atuar no campo do bem. Quantos ainda outros aguardam as abundâncias materiais, as facilidades terrestres, para que então se sintam aptos a atender ao chamado do Cristo. Então, esse tipo de liberdade não existe. E deter a nossa marcha de progresso espiritual à espera dessas conquistas é, na verdade, um grande desperdício de oportunidades. Então, ao invés de buscarmos a utopia de uma liberdade falaciosa, baseada em facilidades que sabemos na nossa consciência que ainda não merecemos, é muito mais prudente, é muito mais sensato entendermos o que de fato é a liberdade que Deus nos oferece nessa existência. Eu gosto de citar um pequeno trechozinho, um pequeno sonetinho de Casimiro Cunha, que ele diz o seguinte: se queres a independência, não vivas muito à vontade. Da escravidão no dever nasce a grande liberdade. Esse é o caminho para a liberdade verdadeira. Escravidão, ou seja, comprometimento com o nosso dever. Como as obras de André Luiz ilustram muitíssimo bem o princípio que já tinha sido esboçado, elaborado na codificação de Kardec, cada um de nós, antes de reencarnar, realiza um minucioso planejamento da sua própria existência. E por quê? Estamos justamente vinculados a outras existências que afetamos ao criarmos laços de amor ou laços de desavença, de rancor e de ódio. Precisamos coordenar a nossa existência com a existência dessas outras pessoas. É interessante que, quando paramos para pensar naquela frase que talvez a grande maioria de nós aqui já tenha em algum momento proferido na adolescência, naquele momento de rebeldia, quando nós falamos intempestivamente, mas eu não pedi para nascer, né? Aquele típico momento, né, de rebeldia juvenil, onde tudo é complicado, você não é adulto, mas não é também uma criança, ora é cobrado como adulto, mas tem as limitações da infância. Então, às vezes, aquela pressão você não aguenta e solta uma frase dessa. Eu não pedi, geralmente direcionada aos seus genitores, né, mas eu não pedi para nascer. E quando a gente olha essa frase na compreensão da doutrina espírita, a vontade que dá de responder é: meu filho, você realmente não pediu para nascer. Você implorou para nascer. Por anos, possivelmente décadas, você se desfez em choro e em angústias, clamando pela oportunidade de nascer novamente. A questão é: o nosso cérebro físico não comporta, para o nosso próprio bem, as lembranças do que mais de uma existência. Então, ao reencarnarmos,
nós esquecemos o drama existencial no qual nós estamos inseridos. Mas nenhum de nós está nessa existência atual a passeio, num parque de diversões. Todos nós somos espíritos comprometidos com o passado, dos equívocos que cometemos livremente em virtude da nossa imaturidade espiritual daquela época, e temos agora a grata, a fabulosa oportunidade de consertar aquilo que estragamos no passado e de, igualmente, retomar as lições que igualmente negligenciamos no passado. Então, o que o Casimiro Cunha está falando do dever é esse dever, de cumprir com a nossa missão espiritual. Cada um de nós tem uma missão espiritual. E não necessariamente é algo grandioso, como a missão de Divaldo Franco, de Francisco Xavier, de tantos outros missionários do espiritismo cristão no Brasil. E nem precisa, porque provavelmente nós não suportaríamos o fardo que estes missionários carregam. Mas cada um de nós é responsável pelo seu ninho doméstico, ou pelo seu ambiente de trabalho, ou pela comunidade onde está inserido. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, tem uma missão. E tão livre nos tornaremos quanto melhor cumprirmos esse papel. É isso que Emmanuel escreve nesse capítulo 53, na última linha. Ele diz o seguinte: somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Porque quanto mais descumprimos com o nosso dever, quanto mais ferirmos as leis da conduta moral que devemos proceder, mais nos comprometemos com a justiça divina. Portanto, nas próximas encarnações, teremos menos opções de escolha, à medida que a nossa ficha espiritual se torne cada vez mais e mais densa. Então, o caminho da liberdade é o cumprimento do dever, a quitação dos erros que cometi no passado, a gradual elevação da paz da nossa consciência, de quando estivermos no mundo espiritual, sem essa máscara de carne, que pudermos nos olhar frente a frente, sem os desvios e as distrações da existência material. Esse é o momento que compreendemos quem somos realmente. E é quando a nossa consciência nos acusa com maior veemência. E por isso, ansiamos retomar o palco da carne, para quitarmos aquelas vozes que na nossa consciência nos acusam dos nossos erros, dos nossos equívocos. Aliás, quantos de nós, com mais de algumas décadas já nessa existência, não tem a própria consciência atormentada por remorsos, por arrependimentos do que fez ou do que poderia ter feito e não fez? Então, o convite que está inserido nessa mensagem de Paulo, quando ele se declara embaixador em cadeias, é que nós também podemos ser embaixadores do Cristo nas cadeias, nas algemas que carregamos atualmente. Não é necessário aguardarmos qualquer oportunidade especial. A hora de agir é o agora. O convite que o Cristo nos faz é incessante, é renovado todos os dias. Até porque quem de nós poderá precisar com exatidão a duração da presente existência? E se tivermos que retornar ao mundo espiritual na noite de hoje, como iríamos encarar a nós mesmos ao perceber que atravessamos novamente a fronteira do mundo espiritual? Estaríamos satisfeitos com a existência que acabamos de deixar? Estaríamos em paz com tudo que poderíamos ter feito, com as nossas relações afetivas, com os nossos desafetos? Possivelmente não. Então, por não saber o tempo
que a providência divina ainda nos concede nessa existência, que não posterguemos o trabalho que devemos fazer. Nas palavras de Casimiro, que nos tornemos voluntariamente escravos do nosso dever, cumprindo-o da melhor forma possível, para que possamos então ir conquistando essa liberdade, a legítima liberdade que Emmanuel nos coloca. E as nossas possibilidades de ação crescem à medida do nosso conhecimento. E elas são muito maiores do que imaginamos. Nós tendemos a buscar um comportamento que nos deixe numa zona mais confortável, onde não tenhamos que fazer muito. Então nós nos esquivamos, muitas vezes, de fazer o bem, pensando, mas eu não estou fazendo mal. O problema de fulano não tem a ver comigo. Mas aí, nós voltamos para as obras básicas, consultamos o Livro dos Espíritos e encontramos a inquietante questão 642, onde Kardec pergunta justamente sobre isso. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A maioria de nós falaria alegremente, sim, eu não faço o mal, então estou no caminho para Deus. E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não praticar o bem. Toda vez que eu leio essa questão me dá um frio na espinha, porque fica claro a enormidade do abismo que me separa do que eu sou para o que eu deveria ser. É muito forte isso. Fazer o bem no limite de suas forças. Não sei vocês, provavelmente são os espíritos mais evoluídos. Eu não faço bem nem no comecinho das minhas forças, que dirá no limite delas. E vejam a questão da responsabilidade, porque nós somos co-criadores com Deus. E isso está claro na segunda parte, porque nós iremos responder por todo mal que haja resultado de não termos praticado. Imagina que tem uma pessoa em estado de desespero interior, angustiada com a sua cruz, que só precisa desabafar com um ouvido amigo e um colo fraterno. Só isso. E aí Deus nos coloca na frente dessa pessoa. Nossa missão era simplesmente ouvi-lo e confortá-lo. Não resolver o seu problema. Não falar uma frase revolucionária que iria mudar a sua concepção de vida. Apenas acolher a dor do outro. Mas, com os nossos afazeres, as nossas inquietações, nós nos desviamos. Não, hoje não, amanhã a gente conversa. E saímos. O desespero daquela pessoa passa agora a estar na cota dos seus problemas. Porque tínhamos a oportunidade de fazer o bem e nos esquivamos. Então, é disso, entendo eu, que Casimiro Cunha está falando quando nos propõe a nos tornarmos escravos do nosso dever. Fazer o bem no limite das nossas forças. Essa questão, obviamente, não foi respondida para causar em nós pânico, desespero ou depressão, mas para nos alertar, nos lembrar dos compromissos que nós firmamos conosco e com aqueles com os quais devemos agir. Então, recordemos isso. Mesmo que estejamos em cadeias, encontraremos sempre inúmeros meios de fazer o bem e de ir conquistando gradualmente essa legítima liberdade. E assim, encerramos as nossas reflexões desta noite, deste capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 53, e rogamos a Jesus que, na sua infinita misericórdia, por conhecer tão profundamente a fragilidade humana que carregamos, que inspire os nossos corações, a nossa mente, que o seu amor aqueça-nos por dentro, para que possamos ir aprendendo com Ele a amar verdadeiramente, a ter compaixão
empatia e nos mover a fazer pelo outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E pedimos ao nosso Pai Celeste forças para seguir adiante, sem desviar e sem esmorecer nas nossas lutas do dia a dia. Que Jesus esteja conosco e que Deus ilumine a nossa vida hoje e sempre. Que assim seja.